Então vamos lá. Nossa aula de hoje, do início da nossa sequência de aulas gratuitas, vai ser constelação familiar e como eu posso dizer de uma forma mais intensa, né? Como transmutar dentro da gente as crenças limitantes, né? Que vêm do nosso sistema familiar. Então, para uma pessoa que está chegando aqui agora e que ela tá tendo o primeiro contato da vida dela com constelação familiar ou com coisas energéticas e místicas, fica tranquilo que a gente vai por partes e você vai conseguir entender como que funciona, né? A constelação familiar é uma técnica sistêmica fenomenológica, né? É uma terapia sistêmica fenomenológica. E ela tem base em biologia, em psicologia e hoje em dia eu, Carolina, né, terapeuta energética analisando, tem muito de terapia energética, mesmo que o fundador dessa técnica seja um cara zero místico, né, apesar de muito religioso, porque o Bert Hellinger, que foi o fundador, ele era super católico, inclusive ele era padre, né, até ele decidir se jogar nesses estudos que foram chamando ele largou essa parte da vida dele, foi para Nova York estudar e tal, conheceu a esposa, papapá, pipipi, mas ele era extremamente católico, né? A esposa dele, a Sophie Hellinger, ela já é mais mística, ela já é mais nossa vibe e ela tem esse quê na abordagem dela em cima da técnica, de um que é mais espiritualista, mais energético, né? A gente não precisa nem ser tão espiritualista, tão místico, esotérico, para a gente olhar que psicólogos como Freud, Jung, por exemplo, já vão tratar dessa questão do inconsciente coletivo, né? E vão falar dessa coisa das consciências, né? E que hoje em dia a gente sabe que tudo que existe é um campinho eletromagnético, é um campinho energético, né? E que esses campinhos conversam entre si e que várias pessoas vibrando no mesmo campinho formam um campão, que seria esse consciente, inconsciente coletivo, né? Então, esse grupinho de informações, né, acaba tendo uma força muito grande. Por quê? Quando a gente fala de física, a gente sabe que um campo maior atrai um campo menor. Então, imagina que eu tô em São Paulo e o campo de São Paulo, né, é um campo extremamente o quê? Do trabalho, da ação, energia masculina, fazer, materialidade, conquistar, vencer, competição, ansiedade, burnout, pipipi, pipipi, popopó, né? Campo de São Paulo. Ok, tem muitas coisas boas, né, obviamente, mas como todo lugar também tem essas coisas ruins. Eu chego lá, jovem mesquinha, e falo: ai, vou romantizar a vida pelas manhãs, vou tirar um tempo, vou abraçar uma árvore de Ibirapuera, essa história é real, tá, gente? Eu morei um 40 dias, sei lá, alguma coisa assim, foi tudo que eu consegui, em São Paulo. E aí que você chega lá e fala, não, vou sustentar isso aqui, mas você é um carinha dessa, uma tampinha de caneta contra toda a caneta, né? Ou seja, um campo maior atrai um campo menor, você tá o tempo todo perdendo energia para poder sustentar a sua energia, porque você está lutando contra a energia do coletivo, né? Por isso que a gente não pode subestimar os lugares, os espaços, os ambientes, os grupos, né? Os conscientes e inconscientes coletivos, né? Quando a gente vai falar de sistema familiar, a gente está falando do nosso grupinho, da onde a gente veio. Então a gente também não pode subestimar esse grupinho, porque eu vim daqui, eu não posso falar, ai, nada disso me importa, nada disso me afeta, nada disso, eu não tenho conexão com isso, não, 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 e achar que você, né? Aí a maçã que caiu da macieira, mas não tem nada a ver, né, com a árvore. Como que pode um negócio desse? Então, assim, quando a gente vai falar desse campo que a gente vai chamar do nosso sistema familiar, a gente tem uma visão espiritualista, né? Que é o seguinte, né? Segundo psicografias e doutrinas kardecistas, né? Que é uma religião extremamente cientificista e traz muitas questões acadêmicas, espirituais, né? A gente escolhe a nossa família, né? Então a gente escolhe quem vai ser nosso pai, quem vai ser nossa mãe, qual que vai ser o lugar que a gente vai ficar. E a gente não consegue escolher também numa energia muito diferente da nossa. Por quê? Porque se aqueles dois seres, aqueles dois corpos e dois campos energéticos vão me formar, eu tenho que ter uma ressonância para eu estar ali dentro daquele corpo, né? Dentro do corpo do pai, antes dele entrar no corpo da mãe, né? O esperma, e depois dentro do corpo da mãe, enquanto eu estiver vivendo aquela história. Então, tudo está conectado, momento meme da Nazaré, tudo está conectado, né?
E eu escolho aquela família também para trabalhar as minhas questões, para pagar os meus karmas com aqueles integrantes da família e por ressonância energética, né? Então eu sou atraído, né? Exatamente pelo mesmo motivo que a gente também é atraído para o dia que a gente também nasce no dia que representa a nossa energia, né? Que vai vir depois da leitura do nosso mapa astral. Então, quando a gente está falando de sistemas familiares, né? A gente não pode subestimar a força que esse sistema tem de puxar a gente. Qual que é o nosso maior erro? É falar, ai, tem nada a ver, eu sou uma maçã, mas eu não tenho nada a ver com essa macieira, tá de boa, não tem nada a ver, vou seguir minha vida e tal. Quando a gente faz isso, a gente faz um dos grandes erros da constelação, né? Que é a exclusão. Eu excluo, eu falo que não existe, eu falo que não tem. No mundo que a gente vive, que é o mundo da dualidade, a gente precisa integrar luz e sombra. Se a gente acha que vai ficar só na luz e não integra sombra, a gente não fica na luz. Vai chegar uma hora que a gente acha que tá tudo bem, que a gente tá jogando toda a poeira para debaixo do tapete, e daqui a pouco vai vir um monstro, sabe? Vai dar com os pés no nosso peito, nas nossas costas, e a gente vai pra lona, né? Então, o crescer espiritualmente é lidar com as nossas sombras. É por isso que eu falo abertamente disso em todas as minhas redes sociais, né? Todas as minhas sombras. Por quê? Porque senão as pessoas começam a me colocar num pedestal e achar, nossa, se ela fala de espiritualidade, então ela é igual a Buda. Isso é uma mentira, né? Para vocês entenderem que todo mundo pode falar de espiritualidade tendo raiva, tendo tristeza, tendo frustração, tendo e por aí vai, né? Então, quando a gente exclui as nossas sombras, o que acontece? A gente não trabalha, a gente não ilumina elas, né? E aí a gente não tá de fato iluminando. A gente só ilumina quando a gente vai na mesma direção que eu vou para cima, eu vou para baixo, né? A gente tem isso em uma das leis do hermetismo, que é basicamente falar que é em cima é conforme embaixo, né? Então, a mesma quantidade de galhos que eu tenho para cima numa árvore é a mesma quantidade em tamanho de raízes que eu tenho para baixo nessa árvore, né? Então, se você olha uma árvore muito linda, galha, você pode ter certeza que lá para baixo ela teve que ir fundo, 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 fundo nas partes mais sombrias da terra para que ela pudesse crescer também, né? Então, não tem como a gente crescer e prosperar e ter abundância no nosso 100%, no nosso 100% do nosso potencial, né? Se a gente não abraça as nossas sombras. E quando a gente está no nosso sistema familiar, o que acontece? Uma coisa maravilhosa que é as relações. As relações são os nossos espelhos, né? E por serem os nossos espelhos, o outro reflete aquilo que é minha sombra. Aí o que eu faço? Eu odeio o outro, porque eu odeio essa sombra dentro de mim. Eu ainda não acolhi ela, eu ainda não aceitei ela. Então, quando eu olho essa sombra no outro, eu quero brigar com o outro. Mas na verdade eu não quero brigar com o outro, eu quero brigar comigo, né? Eu quero tirar o outro da minha frente, eu quero falar, ah, então não falo com você, então não quero saber, então não sei o que lá. Excluindo, por quê? Porque eu quero excluir essa parcela de escuridão que existe dentro de mim. Porque dentro do seio familiar estão as nossas maiores lições de vida. Não à toa a gente começa por lá. Essa é a base de toda a estrutura da nossa vida, né? E seja ela como for, foi muito legal, foi horrível, Carol, foi uma merda, Carol, foi muito difícil, Carol, foi muito sofrido. Seja ela como foi essa base, essa história que está sendo contada por você, ela precisava começar nessa base, né? E eu acredito, se você não acreditar, tá tudo bem, que você escolheu essa família e que você foi atraído por ressonância e vibração para esse sistema familiar, para essa árvore genealógica. E nada é à toa, né? Deus não deixa que um fio de cabelo caia na nossa cabeça sem a sua autorização. Então, como está tudo matematicamente orquestrado, porque o universo inteiro é matemática, e a espiritualidade também é matemática, a gente sabe que não foi à toa que a gente foi parar lá, né? Então eu tô pagando os meus karmas, eu tô crescendo com coisas que eu precisava crescer ali, eu tô vivendo situações que vão me forçar a aprender X, Y, Z, né? Quando as pessoas elas sofrem muito, elas têm um potencial absurdo de crescer, que é o potencial da lótus, né? Que é uma das flores mais bonitas da terra e que vem da lama, né? Ninguém tá dando nada por aquela lama, mas do nada sai uma coisa maravilhosa. Então, essa é a representação de que a gente pode pegar um sistema familiar que foi ruim para mim, né? Para mim não, né? Porque para você tudo foi perfeito como foi, mas que eu achei, eu senti que foi ruim para mim naquela época e transformar ele numa lótus, né? Eu posso também continuar na lama, é uma escolha minha. Mas se eu continuo me vitimizando achando que alguém vai resolver,
ninguém vai resolver nada. Olha que poder que acontece quando eu pego para mim a responsabilidade e falo, putz, ninguém vai resolver, então deixa que eu resolvo. Quando eu pego para mim e falo, deixa que eu resolvo, eu tô trazendo uma força muito grande, saindo do vitimismo e conseguindo resolver. Porque enquanto eu tô me vitimizando, eu tô esperando que alguém resolva para mim. Pra dizer que me ama, pra eu me sentir amado, ou até por vingança, né? Então eu vou ficar nessa situação aqui só pra fazer o fulano ter que fazer aquilo, né? Só pra fazer o meu pai ter que reagir, só pra fazer a minha mãe ter que me amar, só pra fazer. Então, muitas vezes as pessoas fazem isso, né? Inconscientemente, às vezes trazem isso pra consciência e permanecem assim, né? E perdem a possibilidade de pegar o poder para si próprias, né? O poder da própria vida e as rédeas e resolver, né? Eu sei que dá a impressão quando a gente é criança que a nossa vida não é nossa, que as nossas escolhas não são nossas, tem sempre alguém dizendo pra gente o que fazer e tudo mais, e a nossa criação, ela até pouco tempo atrás, né? A partir de agora tem sido um pouco diferente, mas foi muito, né, cuidar demais, então dá a impressão de que a gente precisa demais, né? Mas na verdade não, na verdade a gente está sendo cuidado ali enquanto é preciso e preparado para que possamos ser reis e rainhas da nossa existência, né? Então eu pego o poder para mim e não acho que eu sou dependente de um pai, de uma mãe, de um tio, de uma avó, alguém que veio primeiro, né? Aí eu olho para essa pessoa que veio primeiro e falo, nossa, mas essa pessoa é tão poderosa, e tem abundância, e tem prosperidade, e tem uma casa, e tem um trabalho. Faz... Claro, essa pessoa viveu 50 anos a mais que você tá querendo pular muitas etapas, né? Vamos com calma, a gente tá no nosso próprio processo. Então, quando eu dou o meu poder todo na mão dessa outra pessoa, eu fico fraca, né? Isso acontece muito em estruturas familiares, né? Porque os pais vêm primeiro, eles realmente estão acima da gente, hierarquicamente. Na constelação familiar a gente fala muito disso. Mas quando eu coloco sempre esses pais acima de mim, no sentido de me colocar como criança para sempre, né? E eu já sou adulto, eu sempre vou ficar nessa posição de dependência e nunca vou sair para prosperar, para enriquecer, tanto por dentro quanto por fora, né? Porque não existe prosperar emocionalmente, energeticamente, de maturidade, de força energética, de força espiritual, se eu tô sempre achando que eu tô dependente de outro ser, né? Como se eu ainda precisasse me amamentar, só que energeticamente, ou às vezes para algumas pessoas financeiramente, e eu fico achando que eu não dou conta, mas por que que você não dá conta e a outra pessoa deu? O que que essa pessoa tem de especial? Ela é escolhida por Deus? O que que é isso? Claro que não, todos somos filhos de Deus, então você também consegue. Quando a gente acaba tem dois problemas, né, que eu sempre falo na constelação. Vem dois problemas muito grandes na minha mão quando eu vou constelar, que é os filhos que odeiam os pais, que acham que os pais são as piores coisas do mundo, que tem grandes problemas com os pais, e os filhos que amam os pais, idolatram os pais e acham que os pais são deuses encarnados na Terra, que é o apego ou a aversão, né, dos budistas. Esses dois extremos sempre me dão trabalho, porque quando ele odeia, porque sofreu, porque aconteceu isso, porque me cercearam a liberdade, porque foi isso, é meio óbvio, né? Tá, ele não gosta, ele teve uma briga e tudo mais. Mas quando ele idolatra, ele fica preso também para perto daquele, né, daquela casa, daquela família, daquelas situações, e ele não vai crescer sozinho. Ele fica sempre rodeado, ele pede sempre autorização, não é bênção, é autorização. Não é contar da minha vida, é dizer para você me dizer o que que eu tenho que fazer, né? E isso perde força, o adulto fica igual uma criança, como a gente vê vários por aí, né? E para os pais, muitas vezes, é muito difícil fazer diferente, por quê? Porque o pai vê aquele adulto como uma criança para sempre. E aí ele fica querendo tratar aquele adulto como um bebê para sempre. E ele infantiliza demais aquele adulto. E aí os pais, eles são perecíveis, infelizmente, né? Eles morrem um dia, que todos nós somos, né? A gente também vai morrer, independente de sermos pais, mães ou não. E aquela pessoa fica muito perdida depois do resto da encarnação. Por quê? Porque o momento dos pais é o momento de preparo para soltar os filhos do mundo e quando eles precisarem dar aquela base, mas depois empurrar de novo e depois segurar. Mas não assim, né? Igual um cercadinho de criança. Tipo, vai viver, eu acredito, mas se der muita merda, eu tô aqui e tal. Então, esses dois lados da moeda geralmente são os grandes problemas, né? Que é o apego excessivo de uma hierarquia, de não achar que você pode ter essa pessoa acima de você, mas que você também ter poder, né? Ah, ele pode ser o rei, mas eu posso ser o príncipe, né? O príncipe também tem coisas para serem feitas na vida dele, até que um dia eu seja rei. Tá tudo bem também. E ao invés de me colocar como um príncipezinho baby. E o ódio também, né?
de situações que às vezes são situações realmente muito trágicas, né? Mas que eu acredito, pela via espiritualista, que foi escolhido que assim fosse para pagar um karma, né? Não existe nada que aconteça na nossa vida sem autorização de Deus e sem autorização do nosso próprio eu superior, que é o nosso espírito, né? Nossa alma, na verdade, que toma conta das nossas encarnações e que decide aquilo que a gente vai viver no nosso plano reencarnatório, né? E aquilo que a gente precisa aprender nesse processo, né? Então não existem vítimas na espiritualidade, né? Isso é uma coisa muito louca, porque hoje em dia é sempre sobre uma vítima e um algoz, né? Então, é sempre um grupo que está sendo oprimido e um grupo que é opressor. E existem grupos opressores e grupos oprimidos mesmo. Mas fazer tudo sobre isso, tudo sobre isso, tudo sobre isso, só mantém esse ciclo vicioso e as pessoas não se empoderam da sua força e também não respeitam o próximo, né? E a gente continua nisso. Inclusive, essas minhas falas, que podem estar chocando muitas pessoas, nem chegam aos pés de determinadas falas de Bert Hellinger, que é muito criticado por muitas pessoas, porque ele era alemão, né? E ele teve a ideia genial de tentar trazer a constelação para as questões de guerra. E ele não foi bem interpretado, né? Porque como é que a gente vai perdoar pessoas que fizeram o que fizeram, né? Nazistas. Como vamos perdoar nazistas, né? E realmente é uma coisa avançada, é uma tecnologia avançada, a tecnologia do perdão. Eu até tatuei, que é para ver se entra. De repente, a tinta faz uma alteração nos meus códigos de escorpiana. Realmente é uma tecnologia avançada, perdão, mas não tem outro jeito, gente. Não tem. Como boa escorpiana, eu posso garantir para vocês, não tem outra solução, só tem essa. Então, assim, se não for pelo perdão, pelo acolhimento, pela aceitação, as coisas elas não vão fluir, né? Então esse campo pesado, todo mundo que pisa na Alemanha sempre relata, né? Esse campo pesado é porque não foi ainda digerido essa história, né? Vamos fingir que não aconteceu. Vamos fazer um museu aqui, vamos falar que nada aconteceu. E a gente não vai trabalhar energeticamente esses emaranhados, a gente não vai olhar para essas pessoas, né? Que sofreram, todas elas sofreram. Por incrível que pareça, todas elas sofreram, né? Algumas mais que outras, mas todas sofreram. E eu não estou aqui fazendo apologia a nenhum tipo de nazismo, pelo amor de Deus. Mas é só para vocês entenderem que o nível mais alto de todos da evolução espiritual é o perdão, né? Quando Jesus está lá na cruz, o que que ele faz? Ele pede para Deus perdoar quem está lá batendo martelo no prego da mão dele, né? Então, assim, é uma tecnologia avançada. Eu não sei se a gente vai chegar lá nessa encarnação, mas é mais ou menos por aí. E o Bert Hellinger já estava entendendo sobre isso há muito tempo atrás, né? E assim como todo mundo que fala uma coisa muito nova, muito inovadora, muito diferente, muito avançada, ele foi muito criticado, né? Assim como todos os grandes pensadores que, depois de muito tempo de falecidos, de desencarnados, é que começaram a ser reconhecidos, né? Isso é muito comum no nosso planeta. E quando a gente vai falar de constelação e a gente olha para esse nosso sistema familiar, a gente olha para esse campo morfológico energético da nossa família, a gente começa a entender por que que eu vim nessa família. É uma família que todo mundo tem diabetes. Por que que eu vim nessa família, né? Será que eu também não tenho essa questão com açúcar? É uma família que todo mundo veio com ansiedade. Por que que eu vim nessa família? Será que eu também não tenho uma questão com ansiedade? Será que eu sou uma vítima dessa família, né? Eu vim nessa família e todo mundo empreende. E eu sempre quis, sabe, empreender, vendia brigadeiro no colégio, fazer as coisas. Nananana. Será que eu sou vítima da minha família? Ou será que eu tenho uma frequência que vibra e ressoa igual a daquele campo e por isso eu fui atraído para aquele campo, né? E quando a gente vai olhar para nossa família, para nossa árvore familiar, né? A gente vai ver coisas maravilhosas que a gente herdou da nossa família. A gente vai ver coisas maravilhosas que os nossos antepassados fizeram por nós. Alguns passaram fome para que agora a gente não passasse. Alguns não conseguiram estudar e agora a gente consegue. Alguns não conseguiram ter um trabalho digno e agora a gente consegue. Alguns não conseguiam nem pagar plano de saúde e agora a gente consegue, né? A gente consegue honrar todos esses antepassados, né? Isso é uma coisa muito comum dentro de culturas orientais, né? E até no México também eles têm muito essa questão também com os ancestrais, né? Que é
ter porta-retratos dos seus ancestrais da sua casa, honrar, saber a história, fazer questão de saber quem era minha avó, minha bisavó, como é que foi a vida, como é que aconteceu, e ter essa história da sua família guardada dentro de você. Isso é muito interessante, energeticamente, espiritualmente e de autoconhecimento, obviamente, né? Não tem como você saber por onde você vai se você não sabe de onde você vem, né? E antes de você perguntar, ai, da onde viemos, dos astros, das estrelas, qual a encarnação, cara, olha para essa encarnação aqui. Só nessa encarnação aqui já tem bastante coisa para resolver, né? Quem que é seu pai, quem que é sua mãe, seu avô, sua avó, seu tio, qual que é a história que marcou a família, né? Alguém que engravidou cedo demais e mudou o rumo de todo mundo, alguém casou com alguém rico e mudou a vida de todo mundo, alguém ficou doente, teve que todo mundo mudar a vida por conta dessa pessoa ficou doente, sabe? Essas histórias de família, os segredos de família, né? Os abortos, os abusos, né? Os excluídos, tudo isso tá formando cada célula dentro do seu corpo e tá conversando com você todo dia. Só que você não medita, muito provavelmente você não para um pouquinho para se escutar e nem para tentar caçar essa história sua, né? Quando a gente não tem essa possibilidade de caçar, né, de perguntar para as pessoas ao nosso redor, a gente pode fazer essa busca interna de perguntar para a gente, né? Uma pessoa que cresceu sem o pai, por exemplo, que é uma coisa infelizmente muito comum no nosso país, ela pode começar a observar o que é da mãe dela. Ah, isso tudo aqui é da minha mãe. Então, essas outras coisas aqui que não são da minha mãe são de quem? Se eu sou 50% minha mãe, 50% meu pai. Então, eu consigo me conectar com esse pai entendendo quais são essas coisas que eu reverbero que não vem desse lado, então só pode vir desse, né? E fazendo essa conexão. Por quê? Porque a vida, gente, custa. A vida custa, né? Então, para você estar aqui, a sua mãe poderia ter falecido no parto. Muita gente investiu tempo, dinheiro, emoção, energia para que você estivesse aqui agora. E muitas encarnações e vidas, e antepassados, histórias aconteceram para que você chegasse aqui agora. Então, quando a vida chega para você na sua mão, nesse potinho que você recebe, ela tem um preço, ela custa, né? E o preço dela para você é você resolver as questões que os seus antepassados não puderam resolver, porque eles resolveram várias para você. Fica achando que não. Eles resolveram várias. Para você estar aqui, tendo o privilégio de estar assistindo uma aula sobre constelação familiar, eles resolveram várias, né? Então, quais são as que eu posso resolver a partir de agora, né? O que me cabe? Até porque eu alivio as gerações da frente. Eu alivio meus sobrinhos, meus filhos, né? E por aí vai, meus netos, bisnetos. Eu saio aliviando a galera também, porque agora eu posso olhar para isso, já que outras pessoas estavam olhando para partes mais baixas, né? Da nossa pirâmide, né? A gente vai olhar para as bases, né? De sobrevivência, de saúde, de comida, de lugar para morar, nananana, e depois que a gente vai olhando para essas outras coisas e espiritualidade, energética, etc e tal, né? Então, essas pessoas que estavam lá atrás lutando pela sobrevivência para trazer para você hoje em dia uma vida um pouco melhor, elas não tinham como estar parando para estudar sobre Bert Hellinger, mas você pode, né? Então você honra tudo que eles fizeram por você aqui, agora, nessa aula, vendo o que você pode fazer pela sua família e, obviamente, consequentemente, por você, porque vocês não estão desconectados, né? A família é como se fosse um corpo, né? Um corpo tem vários órgãos, vários tecidos, né? Várias células, tem todo um organismo acontecendo aqui, várias realidades acontecendo aqui dentro, né? Que são gerenciados pela gente, né? Como se a gente fosse presidente de um país inteiro. Imagina que a nossa família é a mesma coisa, né? A gente pode ser uma mão, mas que tá ligada a um braço, que tá ligada a um tronco, que tá ligado a um corpo inteiro, né? Então, esse é o primeiro aprendizado de todos, que é não excluam, não achem que vocês são independentes e que vieram de lugar nenhum, né? Não tiveram mãe nem pai, e nem família anterior, e nem história antepassada, e nem coisas que fizeram com que você estivesse aqui agora, né? E depois de não excluir, você vai passar para a etapa de honrar, né? Honrar tudo que veio antes e que chegou até você, para que nesse momento você estivesse aqui assistindo essa aula agora comigo, né? Então, quando eu falei que a gente ia fazer uma aula de constelação familiar
né? E essa transmutação das crenças limitantes familiares, eu acredito que muitas pessoas devem ter pensado assim: nossa, eu vou lá assistir essa aula porque minha família, pipipi, pipipi, popopó, porque o meu pai, pá, 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 porque minha mãe, nananana. E assim, antes de tudo, eu entendo vocês. Eu já fui vocês, tá, gente? Eu tenho lua na casa 4. Então, para quem não sabe astrologuês, isso significa uma pessoa que sofreu muito com questões familiares. Não à toa, eu fui atrás de constelação, que sempre esteve na minha vida desde a adolescência, mas que eu fui atrás disso cada vez mais, até que eu falei, tá bom, vou fazer uma formação, né? E depois fiz a segunda, que é como se fosse uma pós, digamos assim. Então, quanto mais eu fui me aprofundando, mais eu fui fazendo as pazes com o Beth, porque quando eu era uma adolescente, assim como todos os adolescentes do mundo são revoltados, eu ficava, tá, honrar pai e mãe, esses pais aí que ficam só zoando meu plantão, né? Como todo bom adolescente. E quanto mais tempo passa, mais eu concordo com as frases de efeito do Bert Hellinger. Obviamente, né? Recortado o fato de que a época era tal, era antiga, ele era um homem branco, europeu, super católico. A gente recorta essas partes, mas fora isso, ele disse tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa que é tão importante. Tem frases do Best que ecoam na minha cabeça. Conforme as coisas do dia vão acontecendo, vai vindo uma, depois vai vindo outra, depois vai vindo outra. Que são frases difíceis de serem digeridas mesmo, que ele fez isso exatamente para a gente ficar intrigado e ficar refletindo e meditando sobre aquilo, para que a gente possa se aprofundar nos conhecimentos. Porque uma frase dele dá uma aula inteira. Né? Então ele tem a capacidade de fazer uma frase para intrigar e prender aquela pessoa que está lendo aquele livro ou que teve o prazer, né, de ir nas palestras e nas constelações que ele fez, para aquela pessoa ficar refletindo por aqui um tempão. E assim, se essas pessoas não refletiram para sempre, eu não sei, porque eu até hoje reflito sobre todas essas frases de efeito, né? E quando a gente vai limpar a exclusão, de achar que eu não pertenço a lugar nenhum, de que essas pessoas não importam, de que eu sou melhor, de que o resto eu vou apagar e não integrar as minhas sombras e as minhas dores, a gente não consegue prosperar. Carol, de onde você tirou isso? Da minha própria vida, né? O Bert sempre esteve ali por perto, mas eu realmente vivi a experiência e falei, putz, aquele velhinho lá estava certo. Então eu voltei para estudar de novo com mais profundidade, porque eu vivi na minha vida. Então a exclusão só cria mais problema, só cria mais presença daquele problema, só cria mais desconexão da sua vida, da sua verdade, do seu dharma, do seu propósito, da sua prosperidade, da sua abundância, só cria mais sofrimento. Quando a gente passa para honrar, a vida fica muito mais leve. É como se a gente tirasse um elefante das nossas costas. Fica muito mais leve. E às vezes a gente pode honrar muitas coisas, né? Às vezes a gente não pode honrar tantas coisas, porque algumas coisas, né, não foram bonitas, mas a gente vai acolher o nível de consciência que aquela pessoa estava. Sabe por quê? Porque em alguma encarnação um pouquinho atrás, não tão atrás, tá? Um pouquinho atrás, você também já teve esse nível de consciência. Se você está aqui nessa live, né? Se você está aqui nessa aula e você está achando algumas coisas que acontecem no planeta Terra absurdas nesse momento, que bom que você tem esse nível de consciência, mas saiba que você não é um alecrim dourado que já nasceu assim, sem ser semeado, né? Você viveu muitas encarnações aonde você foi uma péssima pessoa, dessas que você não gosta, dessas que você critica, dessas que você abomina. E você foi aprendendo, aprendendo, aprendendo a partir da misericórdia divina e chegou aqui nessa encarnação hoje, onde você tem esse nível de consciência. Quando a gente olha assim, fica um pouquinho mais fácil lidar com algumas questões familiares, né, que foram muito difíceis. Às vezes tem algumas questões bem trágicas, né, dentro das famílias. Só que quando a gente olha assim, a gente consegue trabalhar a ancestralidade do perdão, né? E a gente consegue aceitar o que foi como foi. Às vezes algumas coisas trágicas eu não posso honrar, mas eu posso aceitar, porque se eu excluir vai ser pior para mim. Vai ser pior, eu te garanto. Então, quando eu aceito e eu assimilo, aquilo fica fácil. Então, quando a gente vai falar de transmutar as crenças limitantes da minha família, é claro que existem crenças limitantes. É claro que eles têm crenças de escassez, eles têm crença de desamor, eles têm algumas crenças pouco espiritualizadas, pouco éticas. É claro, vai ter isso em todas as famílias. Porque a gente está num planeta de provas e expiações, né? Nem todo mundo que encarnou aqui é Chico Xavier, gente. Então é claro que vão ter problemas, né? No nosso
no nosso ciclo familiar ali, né? Mas o que a gente precisa olhar é o seguinte: quando eu olho para minha família e eu vejo as coisas que eu posso honrar e eu vejo as coisas que eu não posso honrar, eu tenho que ter essa misericórdia que já tiveram comigo. Talvez eu não tenha nem do fundo do meu coração de primeira, sabe? Seja só uma coisa racional, intelectualizada. No início vai ser assim. Mas eu tenho que ter, porque outras pessoas estiveram comigo também. Eu não estaria aqui onde eu estou hoje se outras pessoas, encarnadas ou desencarnadas, né, não tivessem misericórdia de mim. Minha equipe espiritual, então, Jesus, todo dia eu agradeço, porque esses caras têm muita paciência com a gente, né? Eu não teria nem metade dessa paciência, nem um terço, nem um trigésimo da paciência que eles têm comigo. Então, assim, a gente tem também que se colocar numa posição de humildade, né, para receber e doar. A gente não pode só receber, 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 receber. A gente tem que doar também. Então, algumas questões são mais difíceis do que outras e cada um tem seu tempo. Eu, Carolina, não estou te obrigando a nada. Você pode viver essa encarnação inteira odiando, excluindo, segregando, não prosperando. Isso é uma escolha sua. Deus te deu a vida para você fazer o que você quiser com ela. Se você quiser fazer isso com ela, tá tudo certo. Mas se você quiser parar de sofrer, tomar uma guinada diferente e prosperar em todas as áreas da sua vida, né, tanto material quanto espiritual, eu te indicaria olhar um pouco mais para a constelação familiar, porque eu percebi que eu não tenho como tratar nenhum paciente meu sem constelação familiar. Eu não tenho como tratar ninguém sem olhar para as bases dessa pessoa, né? Primeiro, as primeiras coisas, né? Então, se a questão começou ali, eu nasci dali, ali estão todas as minhas questões mais importantes, como que eu vou fingir que aquilo não aconteceu e trabalhar com aquele adulto sem aquela história que vem daquela família, daquela infância, daquela adolescência, daquele seio familiar, daquela estrutura, daquele sistema morfológico energético? Eu não tenho como. Então, primeiro as primeiras coisas, né? Eu preciso olhar para aquelas bases, pai e mãe muito forte, né? E tem gente que até hoje nunca constelou o pai ou a mãe uma vez na vida, né? E o próprio Bert, antes dele morrer, com 92 anos, ele conta lá na autobiografia dele, que ele constela a mãe dele uma última vez. Sabe-se lá quantas vezes ele constelou a mãe dele? Porque ele percebe que ele ainda sentia que ela preferia o irmão em relação a ele, e ele constela a mãe uma última vez, um pouco antes de desencarnar. O Bert Hellinger, o pai da constelação. E às vezes as pessoas não constelam uma vez, ou elas constelam uma vez o pai, uma vez a mãe e falam: minha parte eu fiz, hein, gente? Vida que segue. Vamos lá, beber cerveja. E não é assim que funciona, né? Às vezes não, quase sempre. É que uma das coisas que mais me preocupa é as pessoas olharem para a espiritualidade, para a energética, como se fosse mágica. Aí entrei dentro de Hogwarts e vou fazer uns feitiços. E espiritualidade é muito trabalho. É muito trabalho. É trabalho, disciplina, renúncia, trabalho, disciplina, renúncia. Os orientais têm essa visão, né? Os ocidentais têm muito problema com isso. E é onde eu, né, trabalho a minha paciência, que eu tenho pouca, mas eu trabalho ela, porque um dia a gente vai melhorar, né? Então, assim, se a gente não olha para essas bases, essas primeiras coisas, a gente não consegue olhar para fora, a gente não consegue ir para o mundo, a gente não consegue prosperar, não consegue ter abundância, não consegue fazer nada. E eu sou muito observadora, né? Pois escorpiana, tenho sol na casa 3. E eu fico observando todos os sistemas familiares que eu já fui introduzida de alguma maneira, né? Para além dos meus pacientes, né? Sempre fiz isso desde criança. E as reverberações dessas histórias, né? Como essas histórias eram lá quando eu era pequenininha, eu observava e como elas estão agora. E muitas vezes, muitas pessoas ficam no mesmo ciclo, bate com a cabeça na parede. Tipo, às vezes a pessoa tá há 30 anos batendo a cabeça na parede e eu falo, gente, mas por que que não parou para fazer diferente? Não parou para olhar de outro ângulo, de outra perspectiva, com outro jeito, né? Porque parece que fica sempre naquele ciclo, naquele ciclo, naquele ciclo. Às vezes a pessoa até já viu conscientemente o problema de tantos anos que aquilo já se repetiu, mas não consegue ir lá no emaranhado energético resolver. Porque tenta resolver com técnicas materiais, né? E não com técnicas energéticas, né? Então não consegue resolver esse problema. Então muitas vezes as pessoas sofrem o mesmo problema a vida inteira. Eu vejo muito isso na minha família, né? Pessoas que agora são bem mais velhas do que eu, e eu vejo isso desde pequenininha e tal. Eu fico, gente, mas por quê? Às vezes a pessoa até sabe, mas ela não teve ainda a força
de resolver isso a nível energético, né? Ela precisava de alguém como ferramenta, né? Alguma técnica, alguma ajuda, algum jeito, mas ela ainda não chegou nesse lugar, né? Porque não sofreu o suficiente, que é uma frase que o Bert fala, que eu repito muitas vezes, né? Que é uma mulher foi constelar com ele, e aí na constelação ela era nítido que quem estava representando ela na constelação, e ela estava de fora observando, para quem nunca fez uma constelação, depois eu explico mais detalhes, ela, dentro da constelação, não queria resolver. E aí o Bert falou: olha, não tem como, né? Porque não tá querendo. E aí ela falou: ah, e agora? E agora você não sofreu o suficiente, você precisa sofrer mais. Porque quando você cansar de sofrer, você vai querer a mudança. E eu já vi isso várias vezes com pacientes meus que demoraram anos para fazer determinadas passagens porque não tinham sofrido o suficiente ainda aquela dor. Demora para terminar um relacionamento ou um casamento, ou demora para fazer uma transição de carreira, ou demora para cuidar da saúde, ou demora para lidar com determinados demônios do passado, porque não sofreram o suficiente ainda e ainda não se renderam à cura, né? Não se entregaram à cura ainda, né? Ficam se debatendo muito, né? Para tentar se vingar do que aconteceu, para tentar fingir que não aconteceu, mas não se entregam para a cura e logo para a resolução, né? Então, quando a gente vai falar de transmutar as crenças limitantes, né, dos nossos familiares, a gente não está falando de vir aqui fazer uma grande roda, entoar uns mantras e cortar o laço energético com os nossos antepassados. A gente não está falando sobre isso, né? A gente está falando sobre fazer uma conexão com essas pessoas, todas elas vivas e mortas, né, encarnadas e desencarnadas, pegar o que existe de melhor delas, agradecer muito por tudo que elas deram e pedir autorização para viver a nossa vida com algumas coisas que a gente quis buscar em outros lugares. E dizendo que a gente também não quer determinadas coisas que vêm desse padrão, às vezes uma doença familiar, às vezes um modus operandi que todo mundo tem. Então, quando a gente vai para a medicina, hoje em dia, a gente tem uma evolução muito grande na epigenética de dizer que, olha, você tem realmente esse DNA. Realmente aqui, né, no seu sistema genético, você tem todas essas propensões, mas você consegue, com estilo de vida e determinadas atividades ou suplementações, reverter a sua genética. Então, se você quiser, você é senhora e senhor da sua vida e você pode reverter. Então, todo mundo na minha família tem Alzheimer, mas eu posso ter um estilo de vida. Eu vou fazer atividade física todos os dias, até o dia que eu falecer, e eu não vou ter Alzheimer, né? Só um exemplo aqui de coisas que evitam Alzheimer. Então, assim, eu não vou comer farinha, açúcar e não vou ter Alzheimer. Então, assim, quando a gente olha para isso e fala, nossa, eu vou pegar tudo de bom. Mas não é que eu vou excluir o ruim, eu vou agradecer pelo que eles me deram, porque era tudo que eles podiam me dar. E eu vou pedir autorização, com muito respeito, de maneira muito respeitosa, para levar os meus antepassados em lugares que eles ainda não foram. Então, às vezes, meus antepassados nunca viajaram para fora do país. E aí, quando eu viajo, eu estou levando eles. Não é que eu estou desonrando eles, me achando metida, me achando rica, me achando próspera e deixando eles para trás. Não é isso. Aonde eu vou, eu levo eles. Então eu fui na Itália e ninguém pisou na Itália, tá todo mundo pisando na Itália comigo. Ninguém conseguiu ser saudável, todo mundo morreu de diabetes, eu tô sendo saudável e morrendo velhinha de velhice, tá todo mundo vivendo a velhice saudável comigo. Tá todo mundo dentro da gente, né? Uma das divulgações que eu fiz nessa aula foi um vídeo de um pai, uma mãe filmando, né? O marido, é uma mãe e um pai, né? Marido e mulher. E essa mulher filma o marido, que é o pai desse garoto, já é um homem, né? E é a primeira coluna dele no jornal famoso, não vou falar o nome. E o pai fica, meu Deus, emocionado. Ele fala, nossa, gente que fez isso, que loucura e tal. Aí eles batem a mão assim, comemoram, fala, meu Deus, eu já chorei horrores. Ele fala, meu Deus, eu estou emocionado. Fica aquela coisa toda bonita. E eles ligam pro filho. Isso é gravado, né? Pelo celular da mãe. E aí a mãe pede desculpa por não ter conseguido acompanhar ele em alguma coisa, talvez um evento, né? E aí ele fala: Não, não tem problema. Aí o pai fala: Desculpa a gente não ter ido. Ele fala: Mas vocês, não é que vocês não foram, vocês estão sempre juntos, vocês estão sempre comigo. Isso é uma aula de constelação.
Cara, eu fiquei emocionadíssima com esse vídeo. Eu falei, meu Deus, esse garoto entendeu tudo de constelação. Tudo de constelação. Ele falou: vocês estão sempre comigo. Eles estão sempre. Todos os nossos antepassados, todos os nossos pais, todo mundo da nossa família tá dentro da gente. Geneticamente, né? A ciência já prova isso. E energeticamente, né? Porque o nosso DNA contém a energia da gente, né? Então, a gente sempre tá com os nossos pais dentro da gente, né? E quando a gente exclui os nossos pais, o que que acontece? A gente exclui parte da gente. A gente tá excluindo a gente. Eu odeio meu pai, eu me odeio. Eu odeio minha mãe, eu me odeio. Isso é foda, né? Isso é complicado. Porque é aquela história que eu falei lá atrás. As pessoas da nossa família são os primeiros espelhos de autoconhecimento que a gente tem. Eles mostram, refletem bem na nossa fuça, aqui bem na nossa cara, as sombras que a gente tem, que a gente não quer ver que a gente tem, que a gente quer fingir que a gente é bonito demais, que a gente é puro demais, que a gente é só luz, que a gente não tem sombra. E a gente não entendeu que ter luz é integrar a sombra. E aí, quando ele fala isso, eu falei, caraca, cara, tem tudo a ver com a aula que eu vou dar hoje, né? Sincronicidade, não são à toa. E aí que, enfim, depois de tudo isso aí que eu falei pra vocês, transmutar as crenças limitantes da nossa família é transmutar as nossas próprias sombras. Então, é parar de culpar o coleguinha. É parar de falar que a culpa é do meu pai, que a culpa é da minha mãe, que a culpa é da minha avó, que a culpa é de não sei o quem. Já vi reclamando assim: nossa, mas se meu avô não tivesse perdido tudo, hoje eu era rico. Como se a culpa da pobreza fosse do avô, né? E Deus não é perfeito, não. Você não nasceu exatamente na época que você tinha que nascer, que era a época da falência, porque a sua ressonância é a ressonância da falência. É difícil olhar no espelho e falar: caraca, agora, nesse momento, eu coloquei o meu radinho, a minha vibração, a minha ressonância na falência, na escassez, na falta. Poxa, mas eu sou dono da minha vida, né? Eu sou dono da minha vida. Eu posso pegar esse mesmo radinho e mudar. Tá tocando funk, eu boto Beethoven. Tá tocando Beethoven, eu boto jazz. Tá tocando jazz, eu boto soul, sei lá. Por aí vai. Então, a gente pode fazer isso, só que dá trabalho. É dolorido. Parece que é simples virar esse. Mas, poxa, parece que não tem força na mão, que não tem coordenação motora. Parece que é uma criança aprendendo a usar a colher ainda. É difícil, eu não consigo rodar. E faz força e o negócio não vira. E eu quero bater no rádio, eu quero quebrar o rádio, quero dar porrada na minha cabeça. É assim mesmo, mas é assim que a gente cura as coisas, né? E aí que lidar com essas crenças limitantes da minha família é lidar com as minhas crenças limitantes. Porque às vezes eu posso nem falar as frases limitantes que tem na nossa família, né? Toda família tem. A minha também tem. Na minha família tem uma que é o meu avô falava e meu pai fala, que é eu tô vendendo almoço para comprar janta, que é uma frase de escassez, né? De eu tô fazendo muita coisa e não tá dando para nada, né? E aí eu posso dizer que toda a escassez que eu já tive na minha vida é culpa do meu pai, do meu avô, né? Ou eu posso dizer, nossa, eu encarnei numa frequência assim. E aí eu tive que ter todo o trabalho para colocar o meu radinho para tocar na frequência que melhor cabia na realidade que eu queria para mim. Porque eu sou criadora da minha realidade, né? Deus me fez a sua imagem e semelhança, né? Nós somos co-criadores, né? Nós criamos junto com o Criador, nós co-criamos. E aí eu posso simplesmente ser abundante e trazer o meu pai, o meu avô, o meu bisavô, todo mundo para viver essa abundância comigo. Que não é desonra crescer, né? Se todo mundo não cresceu anteriormente, né? Na verdade, é honrar todo mundo que não pôde crescer, né? Então, o objetivo da família é que a geração da frente sempre cresça mais que a geração anterior, para que a gente sempre honre todos os esforços anteriores, né? Então, veio lá das raízes, do caule, toda aquela coisa, e quando chegar aqui, vamos fazer um monte de maçã nessa macieira, porque a galera deu a vida ali naquela raiz, naquele caule, agora a gente vai honrar, né? Sendo mais abundante ainda, né?
Então, assim, eu não tenho como, obviamente, em meia horinha, né, de aula, falar tudo de constelação familiar para vocês, mas eu acho que eu passei algumas bases, alguns direcionamentos, né, bem importantes de constelação familiar. E para você lidar com as crenças limitantes da sua família, para você transmutar essas crenças limitantes, você tem que olhar no espelho. Pode olhar, pegar um espelho de verdade, olhar bem no fundo dos seus olhos durante um bom tempo e se perguntar: onde que isso dói em você? Aonde que isso, né? Onde que a água bate na minha bunda? Onde que isso tem a ver comigo, né? Aonde que eu tô reverberando com essa história, né? E honrar tudo que foi até aqui, e assim como na epigenética, decidir que algumas coisas eu vou mudar e que eu posso mudar, né? Mas não com base em ódio, não com base em exclusão, com base em honra e com base em amor. Parece bobagem, parece história de Tilelê, parece história de Hare Krishna, Hare Hare, eu sei. E todos esses grupos têm razão. Não tem como, gente, a gente fazer numa frequência que não seja a do amor, porque é a mais elevada que tem. Então, se a gente quer transmutar a sombra e integrar na luz, não tem como fazer sem ser no amor, tá? Eu vou divulgar para vocês, agora no finalzinho, um retiro que a gente vai fazer no início de dezembro, né? Dia 5, 6 e 7 de dezembro, aqui em Saquarema, que é um retiro voltado para constelação e cura da criança interior, tá? Então vão ter constelações, vão ter práticas artísticas, vai ter cura energética, né? Vai ter cura energética da criança interior. Quem já é meu paciente ou já me segue há mais tempo já entende um pouco mais de cura energética, já entende constelação. Se você chegou aqui de gaiata e não sabe nada, pode me perguntar tudo que você quiser nos comentários desse vídeo, depois que ele for publicado, ou dentro do grupo oficial das aulas gratuitas, tudo dentro de todos os meus canais, vocês têm total acesso a mim. E eu vou explicar da melhor maneira possível para vocês entenderem como que vai funcionar. Vai ser aqui em Saquarema, que é um grande portal de cura, né? Aqui é um grande portal de cura mesmo. Eu mesma já me curei aqui, né? De grandes mazelas da minha alma. Então eu sei do campo energético de cura que tem aqui. Já vi muitas pessoas que vieram para cá para mudar a vida e se curar também, porque aqui é um portalzão de cura de fato, né? A gente tem alguns vórtices de cura pelo planeta e aqui no estado do Rio, com certeza é um deles. E a gente vai ter algumas práticas energéticas corporais, como yoga, ou dança, canoa havaiana, tomar um café da manhã numa ilha. Vai ser bem divertido. É, as pessoas nos retiros, elas fazem amizade, elas criam ligações para a vida, porque você pode estar se sentindo meio ovelha negra da sua família, né, meio perdida, né, meio sem rumo, sem grupo, com quem falar sobre esses assuntos que você está aprendendo, que você sempre gostou, e no retiro você acha essas pessoas, né, e se conecta com elas de verdade, até porque nada é por acaso, nem a família que você nasceu, nem o grupo que você vai para o retiro, né? E são práticas muito lindas. Eu, particularmente, hoje em dia tem sido uma das minhas coisas preferidas fazer os retiros, porque as pessoas estão lá no ao vivo, né? É mais emocionante. Eu choro com vocês, eu abraço vocês, a gente vive intensamente e vive um grande processo de cura. Quando vocês estão dormindo, vocês estão sendo trabalhados pela equipe espiritual do trabalho. Então, é muito intenso, é muito bonito. E é, a gente vai ter esse retiro, eu conto muito com a presença de vocês. Eu só tenho até 8 vagas, é claro, mas eu conto com todo mundo que se interesse por esse tema. Acho que vai ser um investimento maravilhoso na vida de vocês, porque o retiro, eu dei o nome de primeiro as primeiras coisas, né? Retiro primeiro as primeiras coisas. Porque sem curar pai e mãe, né? As nossas questões familiares e a nossa criança interior, não adianta nada. É como querer fazer uma casa sem base. Tá? Você constrói os tijolos e daqui a pouco eles caem em cima de você, porque não tem estrutura, né? Então, acho que é um puta investimento, acho não, tenho certeza, para quem tá querendo mudar de vida e tá tentando, batendo com a cabeça na parede, né, circulando, correndo atrás do próprio rabo, assim, né, e não saindo do lugar. Muito provavelmente é uma questão energética do seu sistema familiar que você ainda não teve essa visão e ainda não conseguiu resolver. E por isso que você ainda tá nesse looping viciante de sofrimento sem conseguir sair e resolver, tá? Então, é isso. Espero os escolhidos, né,
aqueles que sentirem no coração de estarem presentes, dia 5, 6 e 7 de dezembro em Saquarema, para o nosso retiro Primeiras Coisas, e a gente vai ser muito feliz, com certeza. E vamos entender muito mais aprofundado sobre constelação. Vai ter uma aula sobre mãe, uma aula sobre pai, uma aula sobre como honrar nossos ancestrais. Enfim, vou ensinar algumas práticas para vocês, como o Ponopono para a família. Então vai ser bem, bem, bem legal, tá? E quem quiser é só me pedir pelo PDF do retiro que tem todas as informações e eu passo para vocês, tá? Muito obrigada por vocês estarem aqui, né, nessa quarta-feira à noite. Eu sempre falo que eu vou falar meia horinha, no final das contas eu falei uma hora, né? Mas tudo bem. Essa sou eu na versão resumida. É isso. Então é isso, gente. Fiquem com Deus, tá bom? Eu vou parar de gravar aqui, vou encerrar a aula. Durmam com os anjinhos e eu vejo vocês na nossa próxima aula.